Começa agora no seu rádio Papo de Esporte. Vamos juntos nessa sexta-feira. Começo falando sobre o Cruzeiro. Após recusa inicial, o Felipão aceita convite para voltar à Toca da Raposa. O Cruzeiro, enfim, fechou com o novo treinador. E será Luiz Felipe Scolari, que estava sem clube há mais de um ano. Felipão, que havia recusado um convite inicial da Raposa, fechou contrato até o fim de 2022. O clube vai contar com a ajuda de um patrocinador para pagar os salários do treinador. As negociações foram conduzidas no Rio Grande do Sul, onde Felipão mora. Sérgio Santos Rodrigues e David não retornaram de Atibaia com a delegação do Cruzeiro nesta quinta-feira. José Carlos Brunoro também participou das tratativas. Está definido então, Luiz Felipe Scolari, sem bigode, foi apresentado e vestiu a camisa do Cruzeiro nesse retorno ao clube mineiro. Ainda sobre treinadores, Ricardo Sapinto chegou ao Brasil. Contratado para treinar o Santos no rastro do sucesso de Jorge Jesus no Flamengo, o português Jesualdo Ferreira passou 7 meses no litoral paulista. Uma conta rápida ajuda a mostrar um pouco da dificuldade do treinador no Brasil. Uma realidade que espera o novo técnico do Vasco, Ricardo Sapinto, e da qual não escapou esse vitorioso e experimentado treinador de 74 anos. Jesualdo iniciou treinos com o Peixe no dia 9 de janeiro, estreou no dia 23 e a pandemia paralisou tudo no dia 14 de março. No 8º dia depois do retorno do futebol, ele foi demitido. O Santos foi eliminado pela Ponte Preta no Campeonato Paulista. Foram cerca de 90 dias em quarentena em Santos, mais do que os 60 de competição para cumprir 15 jogos pelo Peixe. 6 vitórias, 4 empates e 5 derrotas, e um aproveitamento de quase 50%. Em entrevista ao portal GE, ele contou que já sabia das dificuldades de se trabalhar no Brasil, mas admitiu que a realidade foi mais impressionante do que as informações que tinha. Jesualdo disse que, para ele, o Brasil é o lugar mais difícil de treinar que há, mas desejou sorte a Sapinto neste novo comando, agora com o Vasco da Gama. O Internacional precisou de uma semana para afastar de vez o que parecia uma turbulência duradoura em 2020. A equipe engatou 3 vitórias consecutivas nos últimos 7 dias, para não só espantar a crise, como também fincar bandeira na briga pelas primeiras posições do Brasileirão. E agora tenta elevar o patamar da arrancada para estabelecer a melhor sequência sob o comando de Eduardo Cudê. Atual terceiro colocado no Brasileirão, o Inter recebe o Vasco no domingo, às 18h15 no Beira-Rio, com possibilidade até de encerrar a 17ª rodada na liderança. O certo é que, se vencer a partida, o Colorado alcançará sua maior série de vitórias em 2020. Serão 4 vitórias consecutivas, o que Cudê ainda não conseguiu no comando do Colorado. A medida provisória 984/2020, que alterou regras de direitos de transmissão de partidas de futebol no Brasil, perdeu a validade hoje, sexta-feira. Editada em 18 de junho por Jair Bolsonaro, após a articulação direta do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, a MP alterou de forma provisória a redação da Lei 9.615/98, a Lei Pelé, para conceder apenas ao clube mandante o direito de transmissão sobre um evento esportivo. A validade era de 120 dias para que fosse votada tanto no Congresso como no Senado. Sem votação nas duas casas, a MP perdeu a validade e agora volta a valer o texto da Lei Pelé, dizendo que, para haver transmissão esportiva, a emissora precisa ter contrato tanto com o clube mandante como com o clube visitante. A última de hoje é no Campeonato Brasileiro. Ontem, pela 16ª rodada, o Flamengo empatou em 1-1 com o Bragantino e hoje, às 20 horas, jogam Goiás e Bahia no estádio da Serrinha. Jogos ainda pela rodada do meio de semana. O Flamengo, com o empate ontem, com direito a um golaço de Claudinho e o reflexo de Lincoln para empatar o jogo, perdeu a chance de se tornar líder do Brasileirão. A rodada do final de semana começa neste sábado com o Fluminense e Ceará no Maracanã. A bola rola às 19 horas. No mesmo horário, jogam Coritiba e Santos no Couto Pereira. Atlético Goianiense e Atlético Paranaense jogam no Estádio Olímpico às 19 horas. Já às 9 da noite, é a vez de São Paulo e Grêmio entrarem em campo no Morumbi. No domingo, o Corinthians recebe o Flamengo na Neoquímica Arena. A bola rola às 16 horas. Inter e Vasco jogam às 18h15 em mais um jogo isolado na tabela do Brasileirão. Bragantino e Sport se enfrentam às 8h30 também do domingo. Mesmo horário para Fortaleza e Palmeiras, que jogam no Castelão.
Na segunda-feira, às 8 da noite, 2 partidas encerram a 17ª rodada. Botafogo e Goiás no Newton Santos e Bahia e Atlético Mineiro no estádio do Pituaçu. Na tabela de classificação, o líder ainda é o Atlético Mineiro com 31 pontos, mesmo número de pontos do Inter e do Flamengo. O São Paulo vem em quarto com 26, Fluminense 25 e Santos 24 fecham o G6. Palmeiras tem 22, Fortaleza 21, Atlético Goianiense 21 pontos, Sport e Grêmio tem 20, Vasco, Ceará, Corinthians e Botafogo 18 pontos, Curitiba 16, no Z4 Bahia 15, Atlético Paranaense 15, Bragantino 13 e Goiás 9 pontos feitos até aqui. Um excelente final de semana para você, que tenhamos mais uma rodada bastante equilibrada e de bons jogos pelo Brasileirão. A gente se encontra na segunda-feira com muito mais por aqui. Guilherme Faria para a Rádio Conselheiro FM.